Eu estou aqui ainda em Lucas 16, nesse parênteses que eu abri para falar dessas parábolas que não estão em Mateus, mas que eu considero serem essenciais para a gente prosseguir de Mateus 20 em diante até a conclusão no capítulo 28 de Mateus. Isso vai ficar para minha volta até provavelmente metade do segundo semestre. A gente deva concluir a exposição de Mateus com quase 3 anos de exposição diária, como nós fizemos no primeiro ano e meio. E aqui hoje eu já estou com o meu texto aberto em Lucas, no capítulo 16, e queria que você fizesse a mesma coisa para acompanhar. A gente falou, por último, da parábola do administrador infiel. Já falamos 4 vezes só nessa parábola do administrador infiel. E vocês todos que estão seguindo o processo sabem que essa coisa toda começou com o menosprezo dos fariseus e dos seus escribas, como diz o capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os pecadores, os publicanos, as meretrizes, os marginais, para o ouvirem, com prazer e com atenção. Mas os fariseus e os escribas, os doutores das leis de Moisés, murmuravam, reclamavam, amaldiçoavam a Jesus por estar acolhendo essas pessoas e amaldiçoavam essas pessoas por estar indo procurar Jesus. E Jesus mesmo eles não queriam. E não queriam que ninguém mais também o procurasse. É aquele impasse do mau humor religioso, que não quer para si e odeia todo aquele que queira, porventura. Vocês assistem isso todos os dias no que nos circunda. Só não enxerga quem ficou cego pelo fanatismo religioso, porque essa é uma coisa completamente recorrente, chatamente repetitiva, e nunca parou de existir nesses 2000 anos, e antes disso tinha suas outras versões. Aí eu apresentei aqui a resposta de Jesus a essa situação, que foi a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, depois a parábola dos 2 filhos perdidos e do pai amoroso tentando salvar a ambos. E depois nós entramos na parábola do administrador infiel, e hoje é a 5ª vez que eu falo na parábola do administrador infiel para concluir. Na semana passada, na quinta-feira, eu fui até o verso 13. E ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E foi essa última palavra que esses fariseus e os seus doutores da lei, que não deixaram de estar presentes em nenhum momento ouvindo todas essas histórias de Jesus, lá eles estavam, e essa conclusão de Jesus recai abundante, direta e agudamente sobre eles, e eles sabem que é sobretudo para eles que Jesus está falando. Os publicanos já tinham feito escolhas. Eles queriam o evangelho do reino de Deus. Muitos deles, semelhantemente a Mateus, também chamado de Levi, que é aquele a quem se atribui esse evangelho que nós estamos estudando, deixaram tudo para seguir a Jesus. Eram alguns dos homens mais ricos daquela região que Jesus escolhera primordialmente para pregar, que era a Galileia. Pois bem, mas esses indivíduos, assim marginalizados pelos da religião, vinham acolhendo essa palavra. Não vinham discutindo, eles estavam embevecidos, maravilhados com essa graça que vazava de Jesus para eles. Quando Jesus conclui dizendo não dá para servir a 2 senhores,
vocês vão ter que fazer escolhas, vocês não vão poder encontrar um ponto de conciliação, pega ou larga de vez, mas não dá para quererem ter alguma coisa comigo e viverem a vida que vocês escolherem para viver diametralmente oposta ao meu ensino. Não dá. E tem aqui um grupo que já escolheu o que quer, já se identificou com quem Deus procura. E vocês fazem parte daquele grupo que odeia, que reage, que não abre o coração e fica com raiva de todo aquele que o faça. Então, é de vocês que eu estou falando, e é para vocês, sobretudo, que eu contei essas histórias. E aí o verso 14, nos levando até o 17, que eu vou ler hoje, nos diz o seguinte: os fariseus, portanto os mesmos do capítulo 15, que estavam ali e que eram também avarentos e que ouviram tudo isto que Jesus dissera, quando ouviram tudo que Jesus dissera e ouviram essa conclusão, e essa aplicação de conclusão recaindo profundamente sobre eles, eles passaram a ridicularizar Jesus. Eles começaram murmurando, falando mal, trazendo declarações torpes contra Jesus. O que ele recebe, esses idiotas? Só pode ser um falso profeta, só pode ser um herege, sabe lá Deus tudo que eles murmuraram e blasfemaram e disseram contra Jesus e contra aquele grupo de pessoas desigrejadas, dessinagogizadas, destemplificadas e que andavam nas ruas da vida e nos becos da existência, mas que tiveram uma adesão absoluta e imediata a Jesus e que eram odiados por esses lambedores de vela, de menorá, por esses cultuadores cínicos da religião e das sinagogas, que não queriam o Evangelho e odiavam a todo aquele que assim o desejasse, como eu já disse hoje 2 vezes anteriormente. Pois bem, são esses os caras que continuam lá, e não cansam de perseguir, de ir atrás. Eles não seguem, eles perseguem. E eu tenho, e conheço isso, mas conheço a minha vida inteira. Milhões de pessoas que me amam e que me seguem, e milhões de pessoas que odeiam, ou que desprezam, ou que invejam, e que perseguem. Quem me dera elas seguissem o Evangelho? Não, elas perseguem o mensageiro. Não tendo nada a dizer contra a mensagem, eles tentam criar ludíbrios, enganos, fantasias, miragens e todo tipo de perversão de imagem e projetar contra o mensageiro. Mas o mensageiro aqui é casca grossa. Ficou empedrado para gente dessa natureza, desse tipo e dessa atitude. Eu não sinto nada. Os fariseus, que eram avarentos, mãos de vaca, que não abriam o coração para nada nem para ninguém, que não ajudavam coisa alguma, que achavam que tudo que eles tinham é porque eles mereciam e porque Deus lhes devia alguma coisa. Havia uma teologia da prosperidade subjacente em praticamente todas as teologias judaicas, exceto a dos essênios, lá em Qumran, na floresta, no deserto, às margens do Mar Morto. Exceto esse grupo, que era um grupo totalmente despojado, os demais grupos, fariseus, saduceus, todo mundo mais, até os zelotes, de certa forma, subjazia na consciência do que eles chamavam de nossa teologia, de nossa compreensão, uma determinada pulsão de teologia da prosperidade, como habita em praticamente todas as religiões legalistas.
cara acha que está obedecendo leis e ditames de Deus e que Deus, portanto, deve a eles toda a sorte de prosperidade possível, porque eles são os fiéis, eles são os filhos do reino, eles são os eleitos, eles são os escolhidos, eles são os dedicados, eles são esses caras aí. No caso dos fariseus, eles também faziam as barganhas deles, os dízimos, os jejuns, as ofertas, os maneirismos, as modas, os trends religiosos que eles praticavam, as fisionomias que eles apresentavam. Tudo isso fazia parte dessa barganha religiosa e da demanda que vinha embutida em relação ao fato de que Deus lhes devia alguma coisa, como acontece para todo lado, infelizmente, à nossa volta. Isso dito, repetindo, os fariseus continuavam ali. E porque eles eram avarentos ao ouvirem tudo que Jesus dissera antes. E agora, essa parábola do administrador infiel, quando Jesus diz que o dono, o chefe, o que era o proprietário dos bens, elogiou o administrador infiel porque ele fora esperto. Quando ele descobriu que tinha sido flagrado e que a vida dele tinha chegado a um final, ele não desistiu de viver, ele resolveu fazer o melhor com o que sobrara. E da maneira mais inteligente, lúcida e usando a lógica da graça e apostando tudo na bondade, na misericórdia, ele praticou bondade e misericórdia e remediação e diminuição de danos em relação àqueles aos quais ele havia aviltado e que nem sabiam, a maioria absoluta deles praticamente, o quão aviltados e explorados tinham sido por esse administrador infiel, mas ele resolve zerar a contabilidade dele em favor daqueles que ele tinha explorado, o que semeou no coração dessas pessoas uma grande alegria, uma enorme gratidão, porque o raciocínio dele é: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer bem a esses, a quem eu devia ter feito bem a vida inteira e não fiz, mas já que eu agora enxerguei a idiotice das práticas da minha vida, eu vou tentar mudar isso, usando o que me restou para fazer o bem a essas pessoas. E aí o Senhor, dono dos bens que ele defraudara, ao ver o modo inteligente, safo, sensato e lúcido e gracioso como ele vinha agindo em favor daqueles que ele explorara, para ver se semeava no coração desses algum tipo de gratidão que o acolhessem posteriormente, o elogia. E aí Jesus diz: portanto eu, agora é Jesus falando no verso 9, vos recomendo. Toda riqueza tem origem iníqua, toda ela, não importa de onde venha, toda tem. Então, já que todas elas têm, elas são fruto do egoísmo, da sensação de que tem coisas no mundo que são nossas e outras são dos outros, e de um sentimento perverso de que se a gente tem, a gente pode adquirir o que pertence a outros, mesmo que a gente deixe os outros sem nada. De modo que quanto mais alguns têm, mais milhões e milhões ficam sem nada, porque o que seria para ser repartido entre todos é concentrado em alguns e a maioria vem a passar necessidade porque não há recursos disponíveis para sobrar em abundância para todos. Se há uma convergência em poucos, haverá uma carência em muitos. É uma lógica básica que qualquer um deveria saber e poder entender. Então Jesus disse: eu vos recomendo, usem o dinheiro da melhor maneira possível, a origem dele é iníqua. Mas vai chegar uma hora em que até dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Bill Gates já entendeu isso, está deixando trilhões, já antecipando o que ele tem a deixar já agora. Como Warren Buffett,
E também disse, olha, eu estou pegando todo o dinheiro que eu tenho em vida, são bilhões e bilhões e bilhões, e doando para os pobres. E a minha família não vai ficar pobre, vai continuar tendo o suficiente e o bastante. É que nós tínhamos demais que está fazendo isso. Estão agindo com sensatez, como o administrador infiel que foi elogiado pelo seu Senhor e recomendado por Jesus. Porque vai chegar uma hora que isso tudo vai acabar. E aí Jesus diz, façam isso enquanto vocês podem. Para que quando tudo isso acabar, e vai acabar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Façam amigos com aqueles que invocam o nome de Deus na terra. Façam amigos entre os pobres, os carentes e os necessitados, os que não têm nada para dar, mas têm orações a oferecer, têm gratidões sinceras a apresentar diante de Deus em seu favor. Façam isso, Jesus diz, porque o que você pensa que tem vai acabar. Faça amizade com humanos gratos, faça amizade com a grande nuvem de testemunhas que contemplam vocês de dimensões superiores. Façam amizade com essas famílias da terra e do céu, que tomam o nome do mesmo Senhor que você invoca no céu, na terra, em qualquer lugar. Esse Senhor tem essa família multidimensional. Faça amizade com essa família. Faça amizade com esses seres, com esses anjos, com esses principados, com essas potestades do bem, com esses olhares invisíveis que te contemplam, ante os quais não há esconderijo possível. Faça isso. Porque a condição sine qua non, como demonstração de que houve uma conversão no coração de alguém que tem posses, o demonstrativo maior e superior é a generosidade. Você fica sabendo se uma pessoa que tem muitos bens ou posses é realmente convertida pelo sinal da generosidade, como Zaqueu, que era um desses publicanos, riquíssimo. E quando o evangelho entra nele, eu vou repetir pela 5ª vez nesses dias, disse a Jesus na presença de todos, na ceia, na casa dele: Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu decido dar 4 vezes mais. E aí Jesus disse, hoje, agora, enfim, entrou salvação nesta casa. Se você é rico, rica, tem posses, mais do que choramingos ou qualquer outra coisa, o grande sinal de que o Evangelho entrou na sua vida é uma mutação, uma transformação, uma metamorfose nessa dimensão mais incrustada da sua alma, que é onde a riqueza se coroa com glória no seu coração enganado de vaidade e de soberba. E até que você se descoroe e deponha a sua coroa e as suas armas de poder, que são representadas por essas riquezas de origem iníqua que você soube adquirir, e agora investir e transformar o que era mal naquilo que possa ser bom, trazendo benefício à vida de quem precisa, de quem não tem, de quem clama e ninguém ouve, dos invisibilizados dessa existência. Jesus diz, eu recomendo que vocês façam assim. Afinal, se vocês não se tornarem fiéis na aplicação dessas riquezas de origem iníqua, se vocês não souberem usar bem aquilo que tem origem tão perversa,
que é emulada pelo egoísmo e pela ganância, se vocês não pegarem isso e não derem um trato transformador, que sinal haverá de conversão em vocês? Podem dar dízimos lá no gasofilácio da church de vocês para sempre, isso não vai significar nada. O gasofilácio de Deus está na esquina. O gasofilácio de Deus está na choupana pobre, o gasofilácio de Deus está na criança faminta, o gasofilácio de Deus está no peito seco de leite, o gasofilácio de Deus está no ventre que murchou de tantos filhos que teve sem poder parir, o gasofilácio de Deus está no pai que adoeceu e não pode produzir e gerar meios, recursos e bens para a sustentação da sua família. O gasofilácio de Deus está naquele que é mentalmente despojado e que não consegue praticar e realizar todas as tarefas que uma pessoa com média mínima de normalidade mental consegue exercer. O gasofilácio de Deus está nos campos de refugiado. Os gasofilácios de Deus está entre aqueles que se dispõem voluntariamente a ajudar os que não podem se ajudar. O gasofilácio de Deus está aí, e não na sua church, não na sua igreja, e não nesse estelionatário que se auto-intitula de seu sacerdote recolhedor das suas ofertas, desse falso filho de Levi, de uma legislação que, segundo Hebreus, segundo a Epístola aos Hebreus, já ficou vencida, morta na cruz, consumada por Jesus, cujo escrito de débito, que dali também essas coisas constavam, foi rasgado inteiramente. Aleluia! Isso. Amém. E encravado na cruz, em Cristo Jesus. Então, se você não for fiel nessas coisas, que não têm origem boa, mas que são necessárias e chegam nas mãos de todos nós, para que nas minhas mãos, pelo menos, aquilo que vem de origem iníqua ganhe a melhor aplicação que eu possa a essas coisas dar, quem é que vai? Quem é aquele, e só há um, que vai me conferir os verdadeiros bens, as verdadeiras riquezas, aquelas que são inextinguíveis, incorruptíveis e eternas, e que me são aguardadas como dádivas de enriquecimento do Pai, dia a dia para mim, até aquele dia em que eu serei coroado e cristificado e me tornarei completamente um Jesus universal de Deus. E quem quer que creia como eu creio nesse Cristo eterno, receberá a mesma graça já hoje, já passará de agora para sempre desse estado e saltará para a vida eterna como posse dela, já no tempo presente, no próprio coração. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é dos outros, ou do que outros deram a vocês, ou do que passa por tantas mãos, e só não fica nas mãos dos mais necessitados, quem é que vai dar a vocês aquilo que genuinamente possa ser vosso? É a pergunta de Jesus. Não duvidem. Não dá para fazer conciliações. Escolhas são necessárias, porque ninguém pode servir a dois senhores. E aí, os fariseus, ouvindo tudo isso, eles que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus. Isso é um otário, além de tudo. Além de herege, é idiota, é otário. É esse bonzinho, babaca, idiotado, que acha que pode melhorar o mundo, que pode converter esses marginais, que pode enternecer o coração dessas pessoas que nasceram como filhos da calamidade.
É muita arrogância desse Jesus achar que ele pode mudar mentes, corações, atitudes, posturas, e que essa gente que nasceu torta vai morrer desentortada, idiota, e o ridicularizavam de todos os modos. Um ridículo que eu conheço muito bem na minha vida. Tem gente que diz, eu não sei como é que esse cara, que aparentemente é tão inteligente e tem tanta cultura, consegue ser tão idiota, tão embabacado nas escolhas que faz. Ele podia estar nadando de braçada, de costas, em riquezas e dinheiros e poderes e influências e nomes que eu, olha, sem querer já estive no Everest disso tudo e desci de lá por conta própria. Ninguém me denunciou e me tirou de lá à força. Eu é que não quis mais. Isso é que choca a cabeça dos fariseus que me assistem, eles saberem que ninguém me tirou de lugar nenhum. Eu é que não quis ficar onde eles ambicionam chegar e eu cheguei sem fazer força. E olhei e falei, não, isso aqui destrói a alma. Eu não vou morrer aqui, ó. Peguei o meu esqui e vim descendo. Estou aqui nessa planura, vivendo com paz, com toda alegria todos os dias e envelhecendo infinitamente melhor do que eu teria, porque vivendo aquela vida já há muito que eu morreria, que eu teria partido desse mundo, porque aquilo não era vida, era envenenamento gradativo. Pois bem, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso que Jesus dizia, esses conceitos sobre dinheiro, riqueza, aplicação, ajuda ao pobre, ao necessitado, ao que foi defraudado, e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse aos fariseus, aos religiosos, aos acadêmicos do engano e da prosperidade, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, dizendo, eu dou o dízimo, eu dou ofertas, eu não falto, eu frequento, eu não me ausento, eu estou presente, eu dou grana para aqueles que me representam, para os meus sacerdotes diante de Deus, sendo que vocês mesmos não têm nenhuma vida pessoal e íntima com Deus. Vocês precisam da mediação das igrejas e dos churches, porque vocês não conhecem Deus e não têm vida com Deus e acham que se frequentarem aquele lugar ali, vocês estão sendo representados por Deus. Não podia haver engano maior nem nos dias de Jesus, nem em qualquer outro tempo e nem hoje. Mas é desse engano que você se alimenta, é dele que você vive. Mas Jesus diz a você, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês é que são os que dizem, eu sou santo, eu sou separado, eu sou santarado, o meu carro é de Deus, a minha casa é de Deus, tudo meu é de Deus. Você rouba o dinheiro e dá o dízimo e diz, está santificado para a glória do Senhor. E fica se explicando, se justificando, se exaltando diante dos homens em tudo que faz. Você está absolutamente perdido e não se enxerga. Jesus prossegue e diz, mas Deus conhece os vossos corações. Mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado diante dos homens, aquilo que é elevado diante dos homens, preste atenção nisso. Essa é uma das coisas que os crentes menos gostam ou querem ouvir, ou mais aborrecem no Evangelho, é esse conceito de Jesus. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação. É abominação diante de Deus. Pois aquilo que é elevado entre os homens
é abominação diante de Deus. Aí você tapa os ouvidos, porque basta essa frase de Jesus que isso já destrói toda a estrutura, todo o arcabouço dos seus castelos de mentiras, de areia, erigidos em nome das suas doutrinações, da sua religião, das suas barganhas e de tudo que você faz. E vem Jesus e dá um sopro e diz: vocês se justificam a vocês mesmos diante de todas as pessoas e não entendem nunca, não é? E o que vocês chamam de glória, de exaltação, de prosperidade, de poder, de bênção, de acordo com as categorias de vocês e dos sacerdotes de vocês e dos pastores mentirosos de vocês, tudo isso é abominação diante de Deus. Aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Quanto à lei, ele fala aos fariseus e os profetas, olha só, eles vigoraram até João Batista, até quase 3 anos atrás, quando vocês decapitaram a João, ou antes disso, quando eu apareci, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começou uma nova era, um novo tempo, um novo aeon. Começou a manifestação do reino de Deus. Eu sou a encarnação do reino de Deus. A lei e os profetas tiveram o seu vigoramento, a sua pertinência até João Batista. De lá para cá, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, toda mulher de consciência se esforçam por entrar nele, porque a porta é estreita, porque o caminho é apertado, porque há renúncias a fazer, porque há mudanças de mente a acontecer, porque há metamorfoses a aceitarmos, porque há condições absolutamente novas e inconcebíveis para o mercado, para a estrutura e para o escopo religioso. São propostas do Evangelho do Reino de Deus inaceitáveis para todas as estruturas religiosas, concebíveis ou inconcebíveis. Eles abominam isso. Por isso, esses que se auto-intitulam os filhos do reino ficarão de fora, batendo na porta sem poder entrar, enquanto virão pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, enquanto vocês, que tiveram todas as oportunidades e fecharam o coração, ficarão de fora. Não entrarão nele. Porque é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio dessas palavras do Evangelho do Reino de Deus que estão sendo anunciadas. Aqui a palavra usada é lei. A pergunta é: que lei? Se a lei de Moisés, Jesus diz que tinha vigorado só até João Batista, e que agora o que vigia era o Evangelho do Reino de Deus, é o que estava em vigência. Portanto, é a lei da vida que está em vigência. É a lei do reino, é a lei da graça, é a lei do amor, é a lei da misericórdia, é a lei da alegria, da bondade, da fidelidade, da retidão, da justiça, da sinceridade, da transparência de coração, do autocontrole, do domínio próprio. Essa é a lei que está em vigência, que Paulo chama em Romanos, no capítulo 8, de lei do Espírito e da vida. E que Tiago, irmão de Jesus, chama de lei da vida. É essa que está em vigência. É a que, sem proclamação de fé, apresenta a declaração de fé pela prática das boas obras, das boas ações, dos bons frutos, das boas expressões, da boa manifestação da graça de Deus vazando de dentro de nós. É a lei da natureza nova, transformada. Porque o que está em vigência é essa declaração: pois se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram, incluindo a lei de Moisés, toda ela morreu, está consumado, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E é aqui que eu quero parar no dia de hoje. Concluindo a parábola do administrador infiel, dizendo bastante para você ter entendido. E quando eu voltar do Egito, com a graça de Deus eu vou continuar com vocês. Aí nós vamos ver o que não poderemos deixar de ver ainda em Lucas, a parábola do rico e do Lázaro. Tem questões aqui importantes e não é um texto literal, ele é um texto com características nitidamente fabulosas, parabólicas e semióticas para a gente entender o espírito do ensino. E depois nós veremos no capítulo 18 a parábola do juiz iníquo, que é muito importante para nós. Depois a parábola do fariseu e do publicano, que só é parábola porque assim foi chamada, mas ela é uma descrição de uma ocorrência repetida milhares de vezes no curso dos evangelhos. E eu disse que nós iríamos chegar até Zaqueu, mas Zaqueu tem sido tão citado por mim como ilustração de tudo quanto eu venho dizendo, que eventualmente eu o deixo até de fora, porque eu creio que ele já foi suficientemente compreendido. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra singela que eu falei aqui agora, porém rascante, cortante, ferina, que carrega o poder dos bisturis invisíveis, mas eternos, tenha rasgado e lacerado e aberto e exposto o interior do coração de cada um de nós. É o que eu te imploro, e te imploro que o Evangelho vença a nossa dureza e o nosso empedernimento de coração, e que tu nos deis um coração de carne no lugar desse coração de pedra. É o que eu te imploro, em teu nome, Jesus. Amém e amém.